dor, somos levados a mudar as nossas posições, a alterar um tanto mais de nossas ações, e quando esclarecidos em algum nível pelo que a espiritualidade, pelo que a doutrina espírita tenta nos apontar, não, eu estou citando a doutrina espírita, mas ao redor de todo o mundo, quando a dor chega em nossas vidas, somos chamados a alguns exercícios diferentes daquilo que costumávamos fazer. Então, a partir daí, somos chamados a prestar atenção naquilo que deveríamos abrir mão, naquilo que deveríamos abraçar. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre esses dois termos que estão aí na frente. Falaremos um tanto sobre renúncia e sobre trabalho. Sei que cada um de nós pode ter alguns conceitos particulares dos nossos entendimentos do que seja renunciar e do que seja trabalhar. Mas eu vou lhes convidar a olhar novamente esses dois temas. Jesus, retratado por Mateus, ele tem uma frase emblemática que é esta: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida, a perderá. E aquele que perder a vida por amor a mim, a encontrará de novo. Pode parecer curioso, mas ele frisa dentro desta expressão a necessidade da renúncia de si mesmo e diz a cada um de nós: se você quer vir atrás de mim, seguindo os meus passos, renuncia a ti mesmo. E ele não estava falando simplesmente de renunciar à vida que as pessoas viviam. Vamos entender isso daqui a pouco. Jesus não estava falando sobre largar o trabalho. Jesus não estava falando sobre uma ou outra consequência da vida cotidiana dessas pessoas, mas na observação por parte de cada um daquilo que precisava em seu íntimo ser abandonado. Assim, essa é a expressão renunciar. Ela vem do latim e ela mais ou menos quer dizer repudiar aquilo que foi dito, deixar aquilo que foi dito, é desistir daquilo que se tem direito, rejeitar ou recusar alguma coisa, abandonar, eu friso, voluntariamente a posse de algo, abjurar, renegar, desistir. Então, renunciar a algo, para renunciar de verdade, precisamos nós ter consciência do nosso movimento. Para renunciar a algo, você precisa acreditar em algum momento com direito a alguma coisa. Então a renúncia, ela pede de fato níveis de consciência. E essa é uma das nossas grandes dificuldades neste mundo. É entender o quanto estamos presentes na vida.
o quanto estamos presentes na realidade que nos envolve, o quanto estamos presentes na consciência de nós mesmos. Renúncia, e este é o trabalho. Quando a gente para pensar na origem latina da palavra trabalho, nós vamos encontrar tripalium. Era um tripé, ela deriva de um tripé de castigo que os romanos utilizavam para os servos. Aí a gente pensa, eu sempre achei que trabalho era uma tortura. Pois é daí que deriva a ideia. Então, depois a substituição do sentido, veio para a ideia de fadiga, de sofrimento, de penalidade. Então, associar o trabalho a algo bom é uma percepção que nós vamos ter que construir. Porque geralmente, quando a gente fala dá trabalho, intimamente o sentimento é de sacrifício, o sentimento é de pena, a qual todos nós somos submetidos em algum momento. Mas por que eu frisei o sentido etimológico dessas palavras? Quando eu falo da renúncia, que é abrir mão de algo, e do trabalho, que é passar por tribulações, passar por momentos difíceis de exercício, quem aqui fica empolgadíssimo em renúncia e trabalho? É um convite agradável, assim, é um convite que a priori nos diz, não, claro, vamos lá, trabalhar, vamos lá, abrir mão daquilo que é meu direito, compreender isso. Dentro de um mundo como o nosso, exige sim níveis de clareza muito grandes, apropriados ao Espírito. Porque em algum momento, queridos, enxergar sentido em se entregar ao trabalho e se entregar a renúncias vai parecer uma proposta divina. Só que olhemos para dentro de nós e identifiquemos no presente qual é o nosso sentimento ao ser chamado a níveis de sacrifício. Essa é uma das compreensões que nos cabe, porque é muito, mas muito fácil, nem é tão fácil assim, mas é mais fácil, por vezes, quando não temos a real dimensão de consciência a respeito de algumas coisas e nós seguimos sem pensar, nem vai dar tanto trabalho assim, ou nem vai ser uma renúncia tão grande, porque eu não estou pensando na dimensão. Quando a gente pensa em vida encarnada, já é muito difícil para nós nos adequarmos à ideia de abrir mão ou de passar por momentos difíceis e tormentosos. Continuando, eu quero começar daqui a construir a nossa ideia. Este é Jesus escrevendo na areia quando os fariseus estavam prestes a apedrejar uma mulher. E eles já estavam lá com as baladeiras, com os pedregulhos,
e já iam iniciar quando resolveram provocar ao Cristo. E aí, devemos ou não apedrejá-lo? Afinal de contas, é isso que fala a lei de Moisés. Jesus, enquanto escrevia na areia, dizia: e como insistissem em perguntar, ele disse: aquele dentre vós que está sem pecados, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E nesta hora, ninguém atirou a pedra, e todos foram evadindo do lugar. E naquele momento, a grande verdade se demonstra. Todos nós, na mesma condição, não poderíamos atirar pedras uns nos outros. Cabe-nos entender a natureza daquilo que estamos fazendo aqui neste mundo, dos aprendizados que nos são propiciados o tempo todo. Ela vai necessariamente atravessar os nossos erros. E não cabe a nenhum de nós sermos os algozes uns dos outros. Afinal de contas, o que um irmão pode fazer talvez não seja da possibilidade daquele irmão. Aquilo que você já aprendeu pode não ser o mesmo aprendizado do outro. As nossas relações dentro deste mundo respeitam a necessidade do aprendizado do ser. Mas o que você tem que aprender pode ser diferente do que o outro tem para aprender. Então, minha avó utilizava muito a expressão o sujo falando do mal lavado. E ao entendermos que nós somos ou sujos ou mal lavados, cabe-nos, a maior parte do tempo, vigiar a nós mesmos em nossas dificuldades. Por isso, a renúncia como um trabalho será proporcional ou será justa e adequada à realidade de cada um daqueles que aqui neste mundo de provas e de expiações atravessa as suas lutas. E não nos cabe, em condição alguma, ser os juízes da jornada do outro. Porque com o rigor que nós julgarmos, assim também seremos julgados, nos diz o Evangelho. É nesse sentido que o Livro dos Espíritos nos traz uma pergunta que também é essencial na nossa construção de hoje. É limitado o número das existências corporais ou o espírito vai reencarnar para sempre? E aí, a espiritualidade responde a Kardec que a cada nova existência o espírito dá passos na direção da senda do progresso e que, a partir do momento em que ele se ache limpo, ele não tem mais necessidades de provar nada no processo corporal. Então, quando a gente olha também para a jornada de renúncia e de trabalho, não estamos aqui dentro deste mundo para sofrer. O entendimento é de que nós estamos aqui para amadurecer, para evoluir, para aprender com os nossos erros, para aprender com as nossas experiências. Mas como é que a gente sabe, como é que a gente tem consciência de que estamos fazendo, ou que estamos jornadeando no caminho correto, agindo da maneira devida, fazendo aquilo que é necessário para que os nossos processos reencarnatórios estanquem e nós sigamos
para outro orbe mais evoluído do que este. Este é o ponto. Quando nós não temos consciência, quando nós não temos propriedade sobre aquilo que está dentro de nós, quando nós negamos, muitas vezes, os entendimentos sobre a nossa real natureza, quando nós largamos de mão aquilo que está evidentemente necessitando de cuidados e vamos para apresentações cosméticas, apenas para aparentar ao mundo aquilo que suprima as nossas vergonhas, é como se estivéssemos diante de uma casa cheia de cupins nas paredes e estivéssemos varrendo o chão para limpar aqueles resíduos que caem dos móveis, das paredes. Estamos com a estrutura comprometida, por vezes falida, mas a não tomada de consciência a respeito de nós. E eu comecei dizendo, cada um tem um modo de ser, uma forma de ser, um processo evolutivo a fazer, e pode ser que o seu problema não seja o seu problema, ou o problema do outro. Por isso nos cabe, sim, a percepção de nossos corações. Nesse momento eu peço licença para vocês, para apresentar um entendimento de Carl Gustav Jung. Ele é o pai da psicologia analítica e ele nos traz um ensinamento interessante. Quando nós estamos aqui neste plano, existem determinados acessos ao nosso interior, à nossa psique, que por vezes são bem difíceis. E em nível não consciente, nós encontramos este entendimento de Jung, nesta faixa mais profunda. O indivíduo se comporta relativamente às suas emoções, quase ou inteiramente descontroladas, mais ou menos primitivos, que não só é vítima abúlica de seus afetos, mas principalmente revela uma incapacidade considerável de julgamento moral. Jung tenta nos alertar para uma condição que por vezes nos domina em nossas ações. É o fato de não prestarmos a devida atenção naquilo que não está explícito em nós. Sabe aquela nossa pequena vilania? Sabe aquela nossa pequena canalice? Sabe aquele nosso entendimento íntimo guardado a 7 chaves dentro daquele quarto escuro lá no quintal? Onde nós preferimos que ninguém nunca chegue nem perto. Mas no momento em que nos dedicamos apenas a varrer a sala, a limpar os quartos, e deixamos lá naquele quarto escuro, fechado, mas é dentro de nossa casa, deixamos lá aquilo que está fermentando, apodrecendo,
aquilo que lá dentro daquele quarto está muitas vezes emanando alguns odores para o resto da casa. Quando isso é acobertado por nossa consciência, nós sempre teremos, no final das contas, ali aquilo que precisa em algum momento ser trabalhado. E a nossa negação da existência do quarto escuro não nos dá a potência ou o poder de reorientar as ações, agir de modo diferente, trabalhar aquele que é o cerne das nossas mudanças. Não raro nós encontramos dentro de uma existência corporal inteira, dentro de uma jornada encarnada, evoluções mínimas. E aí você pergunta, cara, mas eu fui tão bonzinho, tão legal durante essa jornada, eu fiz tudo que socialmente todas as pessoas costumam fazer. Por que é que a jornada foi tão difícil? Aí alguém vira para nós e pergunta, mas meu filho, o que foi que tu foste cuidar lá? Ah não, eu fui cuidar de dar banho no cachorro, eu fui cuidar de realizar o meu papel social, eu fui cuidar aí, mas meu filho, a tua jornada é uma jornada individual, não é? Sim, mas eu preciso dos outros. Sim, é verdade. Mas filho, o que tu guarda nesse quartinho bem aí? Não, é melhor a gente não falar nisso. É melhor a gente não mexer nisso. Entendamos, todos nós estamos nos preparando a cada encarnação, a cada jornada, para nos relacionar conosco, para nos relacionar com as nossas faces, para nos relacionar com os nossos entendimentos concretos a respeito do que somos, de como vivemos, os entendimentos a respeito do ser. A série psicológica de Joana de Ângeles é algo que nos cabe conhecer como espíritas. É algo que vale a pena. Então, tem até promoção na Amazon. Mas na livraria também tem. Não, mas na Amazon não. Pronto. Livraria. Mas voltando à questão. Há, sim, a necessidade do ser reconhecer a si mesmo. Porque na ausência de tal reconhecimento, queridos, nós talvez gastemos todo o processo sem apontar para aquilo que de fato nos cabe movimentar. Sabe, é atravessar uma jornada toda sem pegar naquilo que a gente de fato precisa agarrar nas mãos. E nesse caminho, nos cabe fazer o que a irmã Silufo, através do Wanderlei de Oliveira, nos coloca no livro Reforma Íntima Sem Martírios. Ela diz, sem a aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar uma nova direção, maior aproveitamento a tudo o que conquistamos, inclusive os nossos erros. Amados, nós somos estas criaturas que nós somos.
Dito desde o início, nós somos espíritos amadurecendo, nós somos espíritos crescendo, evoluindo a partir de nossos tombos, a partir das nossas dificuldades, nós vamos reorientando as nossas ações. Então, sim, tem horas em que nós vamos agir de modo horroroso, mas simplesmente escondermos-nos desta compreensão nos impede de viver as renúncias que precisamos fazer. É meu direito, enquanto aprendiz, meter o pé na lama. Sim, é teu direito, porque tu estás aprendendo. Mas as nossas renúncias, elas são, a nível, quando conscientes, elas são movimentos no sentido de tirarmos os pés da lama no qual nós nos colocamos em muitos momentos da jornada. O nosso entendimento, ele é libertador, ao invés de ser aprisionante. Eu costumo dizer que por mais que enfeitemos um cachorro com chifres, barba, bigode, um sino, cortamos o rabo dele para parecer com o rabo de um bode, quando você disser berra, você vai entender que não é um bode. Então, por mais que nós nos trajemos muitas vezes em determinadas identidades, porque entendamos, meus amados, eu tive o cuidado de dizer logo no começo, nós todos aqui não podemos jogar pedras uns nos outros, porque todos nós estamos inseridos dentro do mesmo contexto de autoaprimoramento. Então não nos cabe uma coisa a qual o tempo todo nós estamos dedicados, é aparentar para os outros. Sim, nós temos códigos sociais, existem coisas que sim precisam acontecer para o mínimo da harmonia de determinados ambientes, mas para o valor íntimo do desenvolvimento da alma, cabe-nos muito mais os níveis de consciência sobre o que nos é possível ou o que não nos é possível até determinado momento, para que as nossas decisões de renúncia daquilo que nós temos direito muitas vezes de ser, uma vez que estamos em processos evolutivos, e do trabalho que vai gerar em nós modificações em torno daquilo que nós temos consciência e estamos trabalhando neste momento. Exatamente essa percepção que nos mostra que se mostra extremamente valiosa para nós. O fato da gente querer ignorar, ou querer mostrar para os nossos, ou querer mostrar no centro espírita, ou querer mostrar para alguém na rede social que você é assim, que você é assado, e o tempo todo tentando engabelar nós mesmos a partir das nossas reais propriedades, daquilo que de fato está dentro de nossa ação e sentimento. Isso nos deixa comprometidos. A consciência disto, ao contrário, é libertadora. A partir do momento que na consciência nós podemos agir e transformar isso em algo melhor, ou pelo menos ter a consciência de bem, nessa lajota eu não posso pisar, porque se eu pisar ali vai rachar. Então eu sei, ali eu não posso pisar, eu vou pisar por aqui, que eu consigo, e eu vou tratar de encontrar uma forma de consertar essa lajota que pode quebrar se eu pisar nela.
essa é uma realidade a qual eu, vocês, todos os que estão em um mundo de provas e expiações, precisa se atentar. Ao falar de renúncia e trabalho, vamos lá. A mesa está suja. Eu reconheço que a mesa está suja. Ah, tudo bem, mas deixa eu limpar bem aqui nesse computador. Que trabalho difícil, esse computador está horrível. É isso mesmo. Mas vem cá, tu não vai arrumar a mesa que está suja? Não, eu não tenho nem mesa em casa. Mas a mesa está aqui. Tá, depois a gente conversa sobre a mesa. Vamos falar sobre o computador? Entendamos. Eu posso não estar preparado para falar sobre a mesa. É um fato. Mas o fato de eu negar que existe uma mesa que precisa ser limpa não vai fazer com que a realidade da minha casa mude. Entenderam? Então é nesse sentido que vem o grande trabalho do ser humano. Nós nos reunimos em sociedade, nós estabelecemos os tripaliums, os movimentos duros, torturantes muitas vezes, pois vão exigir grande quantidade de energia e força. E nós vamos ter que, a exemplo do jovem ilustrado aí, empurrar o nosso pedregulho montanha acima. Oi? Nossa amiga acaba de trazer uma coisa iluminativa também. Ela diz que ele está segurando a pedra para ela não rolar para baixo. É verdade. Mas isso também é esforço. Ele tem consciência do tamanho da pedra que ele está empurrando. Ele tem consciência do peso dessa rocha e do quanto ele precisa estar atento para que ela não passe por cima dele e mais uma vez leve para baixo. Vocês estão conseguindo olhar bem? Mais ou menos? Melhor? Ok. E esse é o trabalho da gente. Esse é o real trabalho de cada um de nós. Quando a gente olha no Livro dos Espíritos, lá na questão 122, nos é feita a pergunta de Kardec: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade da escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência à outra? Os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Veja só, Kardec pergunta para a espiritualidade se os espíritos originariamente eles teriam consciência de como gozar a liberdade e discernir entre as escolhas de bem e de mal. E aí a espiritualidade vem e responde: cara, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Você só pode arbitrar livremente quando você tem consciência de si. A ausência desta consciência sobre nós mesmos
não faz o arbítrio livre. Isso é uma coisa com a qual a gente precisa se relacionar. A gente precisa se relacionar com isso. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. Eu estou agindo assim porque as coisas estão me levando para isso. Então você não está sendo livre para arbitrar. A causa não está nele, está fora dele. Falando aí da escolha ambiental, né? Está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. E o que se contém na figura emblemática da queda do homem e o pecado original? Uns cederão às tentações e outros resistirão. Vamos lá. Quem aqui nunca caiu em tentação? Levante a mão. Todos são santos. Quem aqui já caiu em tentação? Agora quer ver. Tem gente aí que não levantou nem na primeira nem na segunda. Ótimo. Vocês sabem lá aquele trecho final do Pai Nosso? Jesus falou para a gente lá na oração para o nosso Pai. Ele disse: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sabendo da natureza das nossas provas dentro deste mundo e do nível de amadurecimento que as almas em cima deste mundo teriam. A compreensão, ela tem de ser generosa em nossos entendimentos. Estamos sim exercendo livres arbítrios. Por vezes, os nossos arbítrios serão equivocados, porque nossa maturidade no exercício da consciência de nós mesmos é relegada muitas vezes ao quarto dos fundos da casa, para que nós não tenhamos que nos relacionar com aqueles conteúdos. E quando nós tomamos consciência por alguma eventualidade, por alguma dor, por algum outro movimento, somos chamados a olhar o quarto dos fundos e a reconhecer determinadas coisas, temos que prestar atenção naquilo que a gente reconhece. Para que nós, neste sentido, possamos renunciar, abrir mão voluntariamente daquilo que em algum momento é o nosso direito da ignorância. Compreendem? Não há renúncia sem consciência. Você não pode renunciar ao que você não sabe que está lá. E olhando ainda para o Livro dos Espíritos, na sua questão 192, Kardec pergunta: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Intermediários? Pode ser que eu, nessa jornada, eu possa transpor todas as escalas do aperfeiçoamento para que eu me torne um espírito puro sem passar pelos graus intermediários? Será que dá para a gente
zerar nessa jornada? Será que dá para a gente fechar o jogo agora? O que vocês acham? A espiritualidade responde para Kardec: não. Pois o homem julga o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Esse incompreensíveis é uma palavra que eu devo frisar. Há algumas que são desconhecidas e umas que se nós conhecêssemos, ainda assim a gente não ia compreender. Então, a nossa percepção de que em uma jornada, que foi a pergunta de Kardec, nessa única jornada, bem aqui, se eu transpor todos os graus, eu posso transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e me tornar um espírito puro, ele diz logo no começo: não. O que é que isso significa, meus queridos? Isso significa que este nível de entendimento sobre si mesmos é necessário. Por quê? Aí lá vai. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte na sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde precisa passar pela convalescença. Isto é, em jornada, todos aqui, em mundos de provas e expiações, precisamos entender: há etapas que nós ainda faremos obrigatoriamente, e nos cabe, dentro da consciência de nós mesmos, fazer essa jornada da maneira mais dedicada possível. Mas eu volto a frisar aquilo que vem desde o início: renúncia é um movimento consciente, e trabalho está na proporção dos entendimentos que esta criatura tem em torno desta transformação. O grande trabalho do espírito humano é autoaprimoramento. E aí vem Francisco Cândido Xavier, para apacentar um pouco os nossos corações, ao dizer que cada espírito é herdeiro, é filho do Pai Altíssimo. É um mundo em si, com suas próprias leis e características próprias. Até a ciência humana no presente tem se aproximado desta consciência, ao entender que a escala de industrialização medicamentosa, ela não assegura que todos tenham o mesmo nível de reação e cuidado, que cada organismo reage de uma forma singular. Então, dentro desta percepção, Chico nos leva a um entendimento ainda mais amplo, e fala que todos aqui somos filhos herdeiros do Altíssimo, mas que somos mundos com leis e características próprias. Então não é por imperativo da força, é por imperativo da consciência. Eis aquilo que nos eleva, eis aquilo que nos transforma,
Vem Allan Kardec ainda no Evangelho, já no Evangelho segundo o Espiritismo, e diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, seus esforços empregados no domínio das más inclinações. Querido, como é que nós vamos dominar uma má inclinação que a gente vive a negar e a não prestar atenção nela? Como é que nós podemos renunciar a uma destas coisas? Volto a dizer que é nosso direito, em nossa ignorância ainda na plenitude da maturidade espiritual, mas que uma vez abdicada nos leva a esforços de transformação, esforços de mudança. Essa é a questão. A partir desse movimento de combate, de transformação moral, de esforço para dominar as nossas más inclinações, existem os progressos. E a irmã Dufour, já se aproximando mais do término de nosso momento, ela nos traz algumas percepções, sugestões maleáveis, ela diz, que nos ajudam no processo de reforma interior, que é, volto a frisar, o grande trabalho humano, o grande trabalho da alma. Postura de aprendiz. Que devemos todos nós ter posturas de aprendizes. Pois, uma vez aprendizes, entendemos que cometeremos erros e nos colocaremos diante de um mestre ou de mestres a pedir esclarecimentos em torno daquilo que precisamos fazer evoluir em nós. A postura de aprendiz nos ajuda, pois ajuda também a nossa humildade dos entendimentos, apazigua um tanto das nossas angústias dentro deste carreiro, deste mundo. A observação de si mesmo, volto para a questão, consciência sobre si mesmo, é essencial para qualquer mudança. Enquanto negamos o nosso processo consciencial, mudanças serão cosméticas e transformações serão mínimas. Renúncia e seletividade, entendendo, há coisas dentro de nosso domínio de consciência às quais nós já conseguimos renunciar. E eu estou falando com cada singularidade. Não estou dizendo que em mim e em você a coisa pode ser renunciada. Eu estou falando que em mim há coisas que eu posso renunciar e em você há coisas que você pode renunciar. Mas a consciência disso tem que ser sua como tem que ser minha. E a seletividade, por vezes, será o ambiente que você necessita dentro de si para poder fazer renúncias. Eu gosto de uma ilustração porque ela é superlativa e dá a percepção metafórica para todo mundo. Um ladrão, estuprador, assassino, que deixa de ser assassino, evoluiu em 1/3, não foi? É muito, não é? Se prestarmos atenção, ele já não é mais assassino. Se ele deixar de ser estuprador, ele só vai precisar lidar com a outra face, que é ser ladrão. É simples apenas no demonstrativo, mas falando que os processos às vezes têm que ser seletivos. Eu consigo fazer um grande esforço nesse sentido, mas eu ainda não consigo fazer o mesmo esforço neste outro. E adianta você pegar o chicote e ficar batendo nas costas? Adianta?
É nesse ponto que a gente volta, gente. Renúncia e trabalho passa por consciência. Não é só dizer, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo e aí vai resolver para mim. Não é. Tem que fazer com consciência dentro do movimento. Outros fins isso não nos servirá devidamente e a energia que poderíamos empreender em outro processo seletivo de consciência para que pudéssemos abdicar de outra coisa acaba se dispersando. Está tudo bem? Aceitação da sombra. Eu gosto da ideia de sombra que Jung levanta pelo seguinte. Uma metáfora interessante. Aonde tem luz, tem sombra. E o que é a sombra? É aquilo que a luz não consegue atravessar. Então a luz vai causar sombras quando ela encontra anteparos. O que é que a sombra indica para nós? Que há áreas não iluminadas, que há áreas não translúcidas dentro da gente. E o que é que nos cabe fazer? Entendem quando a gente vai para os conceitos de reforma interior? Auto-perdão. Queridos, Jesus era a expressão do amor. E o entendimento que Jesus nos traz é exatamente para que nós sejamos amorosos uns com os outros, que hajamos com o outro como agimos como nós mesmos. Como é que vocês vão perdoar alguém se vocês não conseguem perdoar a si mesmos? Pelos equívocos, pela consciência da nossa falência, do momento evolutivo que ainda nos encontramos. Como é que nós vamos perdoar o outro ou trabalhar com a dificuldade do outro se nós não conseguimos fazer isso conosco? Compreendamos, há uma necessidade premente, necessária e urgente de trabalharmos também no sentimento de auto-perdão. Continua a irmã Dufour, caridade, o movimento do amor na direção do nosso semelhante é necessário. Cumplicidade, a decisão de crescer. Cumplicidade com a decisão de crescer. Nós precisamos ser parceiros do nosso processo de amadurecimento e não interrogadores cruéis, aqueles que estão ali com um pau para bater na nossa falta. Não, queridos. O amor é a linguagem que Jesus nos ensinou. E é também o amor que deve nos libertar. Vigilância, Jesus já tinha dito, vigiai. E na sequência, orai. Por quê? Porque a oração, meus amados, é o canal a partir do qual nós sintonizamos com o todo amor e o entendimento de nós mesmos através das autorreferências, através das autopercepções, ao descobrir aquilo que realmente temos e somos. Amor incondicional, amor sem condições. Isto é um exercício, ao exercitar o amor com todos sem condições, nós nos aproximamos do entendimento de cara, tu é todo errado, mas eu também sou todo errado, e a gente precisa ser tolerante, porque com o juízo que eu julgar, o que Jesus dizia, também seremos julgados. E aí está a docilidade do seu amor. Por fim, socialização. Por quê? Porque, cara, se tu vive apartado daquilo que vai te lembrar o que tu és, aquilo que tu tens que trabalhar em ti, aquilo que tu tens que transformar, que desgrama de santidade é essa?
Eu não peco porque eu não estou com o pecado do meu lado, eu não tenho que conviver com ninguém, eu não tenho que fazer nenhum esforço, está tudo bem, agora eu sou, Jesus me leva. É essa a consciência sobre nós mesmos, ou isso é nos fechar as coisas lá naquele quartinho lá do fundo? Entendemos? Por fim, já chegamos no nosso termo. Esse texto foi o texto que me foi repassado pela equipe para a consciência ou para a estruturação de uma palestra. Vocês podem, o nome se chama Para Sentir Deus, né? E ele diz, eu vou ler rapidamente. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renunciem-se a si mesmos, tomem sua cruz e sigam-me. Efetivamente, não existe transformação espiritual sem renúncia e trabalho. Renúncia é o desapego da autoimagem criada pela personalidade exigente e centrada em interesses pessoais por milênios. Trabalho é o hábito persistente e incansável do dever, corretamente exercido, ampliando a descoberta e a experiência. Quaisquer êxitos do campo interior da alma, à procura da renovação de si, apelam ao desapego e ao serviço. Contudo, não caminhemos desavisados sob a influência da vaidade, aguardando a pretensão de somente acertar. Revoltar-se com o erro, negar o erro, fechar os olhos ao erro, é o mesmo que acionar um estado de pane interior e constitui o piso psíquico da obsessão, o derrotismo, atraindo desânimo e fraqueza. Revisemos a inesquecível afirmativa de Jesus, prossigamos após ele, renunciando a nós mesmos, carregando a nossa cruz e seguindo os seus passos. Renúncia e trabalho também perante os erros. Sob essa perspectiva, renúncia é perdão e trabalho é recomeço. Então, queridos, espero que a mensagem possa tocar ao profundo do nosso ser, que a mensagem possa reverberar em nossas consciências, dando-nos o sentimento de construção em nossas mãos. Trabalho, renúncias e trabalho é o que nos recomenda Jesus para seguir seus passos. Que a paz de nosso Senhor permaneça com todos.